Então, outra coisa que é interessante informação que a gente tem aqui, que a gente tem uma lista aqui de Tem mais gráfico? Quem aumentou... Não. Eu quero mais gráfico. Quem aumentaram os preços primeiro. Ah. Tá aqui, nos anos 90, alguns títulos do Super Nintendo tiveram estratégias semelhantes que vemos hoje com Mario Kart. Jogos como Street Fighter 2 e Super Mario World foram lançados a $60 nessa época. Mas, no geral, os jogos rodavam entre 49 e 54. Entre 2000 e 2015, a geração... Só um parênteses aqui, e lembrando que o Street Fighter 2 era uma época que a Capcom era bem malandra, tá? Porque lançou... Tem várias versões do Street Fighter 2. Não tinha DLC digital. Então você relançava o jogo múltiplas vezes. E não tinha percepção que a gente tem hoje. Não, legal, não. né? Não tinha... tem mais boneco. E detalhe, olha os jogos que a gente tá falando aqui. Street Fighter 2 simplesmente o definidor hino. da história do que é jogo de luta até hoje. Até hoje tem campeonato desse jogo, pô. Sim. A gente tá falando de um jogo de 30 anos atrás que definiu doideira. tudo na indústria de jogos de luta. Esse é o jogo que veio mais caro. E o Super Mario Kart, pô. Não, Super Mario World, um dos maiores jogos de todos os tempos. Né? A gente tá falando desses jogos. Plataforma também, né? Esse que e a Microsoft tava querendo meter $80 no Outer Worlds 2, é brincadeira, Então. né? É uma loucura, pô. Aí, entre 2005 e 2015, a geração de Play 3 e Xbox 360 foram responsáveis por aumentar os preços dos jogos. Foi quando subiu de 50 para 60. Nesse período, aí foi a primeira a subir os seus jogos para $60. Foi o Madden NFL 2006. Nossa. O lançamento coincidia com a chegada na nova geração. Eles vieram e tal. E aí, vamos lembrar da NBA. Entre 2010 e 2020, o primeiro jogo a sair da meta estipulada foi a Take-Two com o NBA 2K, custando $70. 2K21. Custando $70, tá? E aí tem os gráficos que a gente já viu, então foi mais ou menos isso que aconteceu, né, durante esse período aí de aumento de preço de algumas coisas e, né, a gente sabe que o preço dos jogos, na verdade, o preço de muita commodity no mundo inteiro está atrelado ao preço do dólar, né? Então as alterações do preço do dólar influenciam, né, no que o dólar vale ou não, vai influenciando isso também. Essa é a maior treta do Trump com os países agora, que ele está tendo é sobre o dólar, né? A desvalorização do dólar como moeda global. Mas o que eu acho interessante aí, Dave, é que em todos esses casos que você citou, eu acho que teve um aumento, e aí o aumento desses jogos aí foram os primeiros, foi seguido pelos outros grandes e virou padrão. Agora é a primeira vez que a gente teve um aumento, só que a galera seguiu, voltou atrás, tá meio estranho. Isso que é legal. A gente não sabe se vai manter 80, vai ficar 70. A gente tá tendo esse programa hoje por causa disso, inclusive. Exato. Porque o que eu senti dessa vez é que 80 foi demais. Isso, parece foi demais. que foi A gente demais. chegou no teto que dava. Chegamos no teto. Então a gente chegou no teto que dava pra eles fazerem isso, né? Foi, digamos, refutado. Sim. Foi questionado. Eu acho que só chega 80 quem tem, a grosso modo, imagem pra gastar. Entendi. Sim. Tem imagem pra gastar. E cacife. Né? Exato. E cacife. Entendi, da imagem pra gastar, né? Tipo, uma Nintendo da vida que entrega constantemente jogos de qualidade. E tem as franquias na mão, pô. Tem as franquias na mão, tem o seu ecossistema, né? Tá bem construído, eles não demitem a galera, eles estão dando galera, promoção, eles estão bem. Eu vou dizer um negócio, todo mundo aqui é fã de algum... Fala aí, comenta aí no chat algum jogo que você é muito fã. Que assim, foda-se quanto custa. Porque tem. Mas essa galera é uma minoria de todos os jogos, tá? É que eu vou gastar, não importa quanto eu vou gastar, tá? Então você tem esse jogo aí. Com certeza você tem algum desses. No nosso caso é diferente, a gente trabalha com isso, a gente acaba pegando tudo mesmo, beleza. Mas, por exemplo, se eu não tivesse isso, eu teria uma franquia, que é Pokémon. Certo? Sim. E nós, fãs de Pokémon... E GTA, né? Nós estragamos a parada, tá? A gente estragou, certo? Por quê? Com o Pokémon Scarlet Violet, foi mostrado que não tem limite ao quanto a Pokémon Company pode fazer merda que vai vender igual, tá? Então você não quer que a franquia que você ama chegue nisso, tá? Você não quer a franquia que você ama lance um dos jogos de piores desempenhos técnicos da história e venda 50 milhões de unidades. Você não quer isso. Você não quer isso porque aí sabe o que acontece? Você depende única e exclusivamente da empresa querer ser melhor pra você ter um jogo melhor. Sim. Entendeu? E você não quer isso, cara. Você não quer, porque a maioria das empresas vai fazer o mínimo pra obter o máximo. E a Pokémon Company meio que faz isso. E a Nintendo, ela é um pouco assim. Só que a Nintendo, ela é muito diferente das empresas. Se você pegar as grandes de videogame, Nintendo, Microsoft, Sony, são as que fazem console, elas, tirando a Nintendo, elas não são empresas de videogame. Não. Elas fazem 1 milhão de coisas e videogame, tá? A Nintendo é só videogame. A Nintendo tem o core da essência deles de ser uma empresa de videogame. Então eles têm certos valores. Sim. Porque, por exemplo,
O Switch 2, galera, ele só existe porque... Aí é uma percepção minha, tá? Os estúdios da Nintendo não aguentam mais, pô. A galera que faz Zelda... De novo, o Breath of the Wild, tá? É um exemplo de como que é diferente. A Nintendo precisava mudar o Zelda? Ela não precisava mudar o Zelda. Não. Ia vender. Só que eles queriam ir além. E fizeram mais. Isso é a essência dos caras desenvolvedor que quer fazer um negócio melhor. É quer a mesma evoluir. coisa do Donkey Kong, Dave, porque eu tava vendo um vídeo muito bom daquele youtuber que eu já falei aqui, o Arlow, que ele se veste de um fantoche, ele surtou no Paper Mario, né? Ele tava fazendo, ele fez um vídeo muito interessante remake, discutindo um assunto que é DK, é muito bom, baita jogo, mas ficou aquele gostinho que eu queria um Mario, Mario 3D. entendeu? Aham. Eu queria um Mario. Mas ele falou nesse vídeo que é muito interessante que a Nintendo podia fazer um Mario, ia vender mais. Ia vender E mais. eles escolheram fazer o DK. Aham. E isso é interessante, cara, porque eles pegaram uma franquia lá atrás que não é tão grande como o Mario, fizeram um jogaço pra ele, que agora é o jogo definitivo do Donkey Kong. O Donkey Kong nunca teve um jogo tão bom dele. Eles escolheram fazer isso porque Irmão, eles querem que a franquia eles querem cresça, que né? tenha, sim. E É. eu digo mais. Eles podiam fazer um Mario destruidor. E a mesma coisa do Banana, só que em vez de ser o DK, é o Mario. Uma Em vez de ser luva, Banana né? Estrela com a Ia porra da vender luva mais. que quebra as coisas. Ia vender mais. Mas eles escolheram fazer o Donkey Kong. Então a Nintendo tem isso aí. Sabe qual é? Mas a Pokémon Company não parece ter muito. Entendeu? Não, e outro exemplo Não, rápido a Pokémon Company não tem, não. Você não quer ficar igual o fã de Pokémon, A entendeu? Pokémon Company só fez o mundo aberto porque, assim, eles falaram, isso vai vender. Aham. Vamos falar que é mundo aberto que vai vender. E nem é um mundo aberto, é uma área lá que... Não, ela tem uns Pokémons andando assim, ó. Não, é muito ruim. pô. Não, e outro dá. exemplo rapidíssimo que mostra a liberdade criativa da Nintendo em decidir ir pra esse lado e não pelo outro. O próprio Sakurai agora, Masahiro Sakurai, que Masahiro. sempre trabalhou No Smash? no Smash Bros, ele tá fazendo Kirby Air Riders. É, como que deixaram ele fazer isso, Então, mano? esse é o ponto. A Nintendo dá chancela, dá sinal verde pra que os caras lá dentro, pra que a criatividade das franquias dela tomem novos voos. Imagina né? isso, cara. Ó, o Super Smash Bros., ele é lançado em todos os consoles da Nintendo desde o 64, no ano de lançamento ou no ano seguinte, né, Takeshi? Do lançamento, inclusive... Inclusive ele teve no 3DS também. E sempre é um dos top 5 ou hit, top assim. 10 jogos mais vendidos daquele console. E aí, dessa vez, no Switch 2... Por algum motivo, o Sakurai deve ter falado pra Nintendo, eu quero fazer esse o Kirby. É. A Nintendo falou, tá bom, faz o Kirby. Ele já falou inúmeras vezes que ele tá cansado, É, né? Que sim. ele É. dá muito estresse o Smash Bros. E ele fez isso. Não, isso é muito legal, porque mostra que a Nintendo, ela... assim, galera, a gente tá falando aqui bastante de Nintendo porque é uma potência criativa. E essa potência criativa é possível por quê? Porque ela coloca os seus artistas e os seus talentos em primeiro lugar. Uhum. A receita vem como consequência. E a Nintendo Né? mostra isso, né? Que dá pra ser como eles. Sim. Fazer um jogo bom, que vende muito, e você manter a empresa financeiramente saudável sem ter que demitir a galera e precificar o jogo a 80. Porque, cara, o que Foda-se. aconteceu Eles fizeram. o que aconteceu com Assassin's Creed Shadows Cara pra porra. é um exemplo de como que deve ser seguido esse caminho os fãs, entende? É. A galera cansou do que a Ubisoft tá fazendo. A galera do Saturou. Pokémon não cansou, tá entendendo? Pokémon já era. Pokémon já era. Foda-se. Eles vão fazer o que eles quiserem o resto da existência. O Pokémon já era, entendeu? Então a gente Pergunta só tem rápida. que... Você acha que tem um limite? Não acho que tem. Depois do Scarlet Violet eu não acho que tem limite. É. Eu não acho. Porque é só ter a fórmula Pokémon, entendeu? Pode eu ser também acho. o maior lixo com a fórmula Pokémon vai vender. Eu acabei te essa a questão. cortando, Vini, você ia falar Então o alguma Pokémon coisa, já tá né? fudido. Não. Era, né? Agora, o Assassin's Creed mostrou que não. Que se a Ubisoft quiser vender Assassin's Creed, vender mesmo. Vender o que eles desejam vender com Assassin's Creed, tem que ser melhores do que eles foram. Tem que ser melhor. E isso porque os Shadows, eles foram melhores do que o Valhalla, mas não foram. foi o suficiente. Tá entendendo? Não foi o suficiente. Mas tem um ponto aí também que, assim, Pokémon não tem outro Pokémon. Não existe Não. nada igual Pokémon. Sim. Ah, tá. Você diz não tem sim. um concorrente à Não, altura. tem o Power Word. Não, Não, tudo mas- bem, não, mas mas chega, ele não adianta. foi pro Survival, é outra Sim. coisa. É outra pegada. parada, é Ninguém outra que peitou parada. Pokémon foi tão bem sucedido. Até foi sucedido, tipo, sei lá, Digimon, não sei. Aham. Ah, Talvez tá. nem seja concorrente, mas teve um certo sucesso, mas não tem. Cara, Pokémon é a franquia mais rentável do Isso. planeta Terra. Sim. Certo? Não existe outro Pokémon. Cara, Então o que sair de Pokémon vai vender. Assassin's Creed Shadows, cara, sei lá, Ghost of Tsushima você acha em promoção.
é um mundo aberto de samurai. Sim. Tipo, Mas é eu igual. acho Não, que mas é- você tem gêneros igual Assassin's Creed. Tem um monte de jogos de mundo montes. aberto, O cara. negócio é uma novidade, né? A gente anseia por novidade. Por que o God of War foi tão sucesso em 2018? Mudou, Porque ele né? mudou toda a franquia, cara. Ele mudou não só a história, os personagens, mas ele mudou o Gameplay, jeito que você joga, né? Mesmo, né? Então eu acho que o E- Assassin's Creed talvez esteja nesse momento. O RPG já deu. Não É sei. hora de eles mudarem um pouco o gênero do jogo. Pior que eu nem sei, talvez seja, tipo, imagem saturada, tipo, da galera perder fé. A galera sabe? ficou sacuda. Esse é um Sacuda negócio um pouco, né? que Talvez acontece até- quando você lança todo ano o mesmo jogo, né? É. Talvez até o próximo Assassin's Creed se dê melhor, sabe? Agora que eles viram que o Shadows é legal, tipo, o próximo... Que vai ser meio Hellblade das bruxas lá, Isso, né? talvez dê uma É. renovada nas expectativas. Eu queria muito que um cientista, Cientista, tem que ser cientista. alguém assim afastado da situação, me explicasse o fenômeno que é Pokémon, cara. Ah, é uma loucura. Alguém se Não tem como. arrisca, a É. explicar por que Pokémon é a Não. franquia mais rentável do planeta. São bichinhos. A Anne falou aqui, Mas ó. eles O são Detetive fofinhos. Pikachu muito pior que o Scarlet Violet. Sim, o Pokémon Snap também. Mas eu tô falando tem vários jogos de Pokémon paralelo que não vendem tão bem, tá? É. Eu tô falando do Pokémon, tipo, o staple, né? Tipo, o principal. Foi o Scarlet Violet, Sword and Shield e tal. Mainline, né? Mas, se você pegar o Arceus, que eu até gostei, mas é um jogo que tem gráfico de celular, pô. Vendeu 10 milhões, pô. 10 milhões é muito... É muita coisa. É muita coisa pra um jogo É, de muita 2009. coisa E olha que isso é o bom. Exato. Ele é bom, né, o Arceus, esse né? é bom. Vocês É, gostam, e né? assim, o Assassin's Creed, o Shadows, ele é bom pra caramba. É bom pra Ele é um caramba. dos melhores jogos desse ano, tranquilo, pô. Só que Tá concorrendo com muitos outros. entra um negócio que a confiança em cima da Ubisoft tá tão baixa que a maioria nem imaginou que ia ser bom. A maioria não imaginou que esse jogo ia lançar e não ia estar quebrado. Eu achei surpreendente o jogo não estar quebrado, sabe? Mas é um jogo muito bom, é muito melhor do que a maioria das coisas que a Ubisoft tem lançado. Só que não conseguiu ter o sucesso que eles esperavam, por causa de toda a imagem da Ubisoft que tá... Pós-Outlaws, que a E galera pós-Outlaws, achou misto, né? exato, Tipo, legal, mas... Esse, não vale esse é um o preço. problema também, falando de Star Wars, é que os jogos quebrados, né? Pô, o Jedi Survivor foi uma decepção. Uma decepção. Imagina lançar um Jedi 3, né? O terceiro dessa franquia, a $80 e vir daquele jeito. Exatamente. Porra, mano. Exatamente. $80 pra vir totalmente quebrado, de modo que você não consegue nem jogar o jogo, que ele cracha toda Pois hora. não, no PC foi insano. Porque Foi. eu tive muito bug, mas eu joguei no console e não foi nem metade dos problemas que você teve. Não, eu crachava Bizarro, toda pô. hora, cara. Ó, o Pedro Toda Xavier hora. mandou uma 10 reais e falou aqui, fala, Dave, essa sua indignação que você tem com o Pokémon, que nós, fãs da Square, temos. Qualquer coisa vai vender razoável, não com a expectativa do Nascar dele. Não, então, também não, tá? Né? A Square tem passado tá- problema. O que a Square fez? Ela começou a reduzir custo e fazer esses HD remaster, não sei o que, mais baratinho e vende pra cacete na Ásia. Isso. E aí eles conseguem pagar as contas dele. Mas tu pega os grandes franquias, os Final Fantasies, né? Que aí que tá, o próprio Final Fantasy Rebirth, né, é que não- sensacional. Só que eu falei isso lá atrás, é sempre bom com o tempo, né? Te dar a razão de tudo. Que quando saiu o Final Fantasy VII Remake, eu falei, isso aqui é um absurdo você vender esse jogo separado em 3. Vai dar merda, não vai se pagar e o próximo vai vender mal. Aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer. E os fãs de Final Fantasy falaram, eu falei exatamente que ia acontecer isso. Que o Final Fantasy Remake não faz jus ao que é o Final Fantasy VII, né? É um pedacinho todo whatever. Aí o Rebuff faz. O Rebuff é foda. O Rebuff é um dos melhores jogos do ano Mas passado. já não tinha E aí, o... cara, quem quer pagar toda hora... Cara, o modelo de negócio horrível de um jogo foda que vendeu mal. E aí o Final Fantasy 16 vendeu mal também. O 16 eles falaram que... É que a Square nunca tá satisfeita com nada Nunca também, tá né? satisfeito Tem com isso. nada, sim. Mas o 16 Ela vendeu- coloca projeções muito além do que... Muito além. Mas do- a Square não tá mais nesse patamar de tipo, é só ter Final Fantasy no nome que vem. É. Apesar de que o Magic com Final Fantasy vendeu 200 Sim. milhões em um dia. Sim, Meu fez um, Deus foi um do sucesso céu. brutal. Foi um dos Ah, o maiores Magic, sucessos- o Deus. Foi um dos Magic maiores sucessos Carta. da história do Magic, isso aí, inclusive, tá? É? Porque foi muito foda, 200 pô. milhões de O que eu dólares em um dia. o que eu gastei de dinheiro, isso aí é Nossa. brincadeira, pô. Eles não arrecadaram mais porque não tinha carta. Não tinha. Acabou fisicamente o É. papel, a Vamos carta. fabricar Eles a esgotaram tiragem aqui. a- Então assim, apelo da franquia ainda tem. Claro. Só que Claro. acho que é a mesma coisa. A galera tá um pouco descrente na imagem da Square, talvez. Aham, sim, Sabe? sim. Com receio. E ela cometeu falhas ao longo dos últimos anos. Foam Stars. É. Não, tem um monte. Tem vários, se a gente Tem vários. for lembrar aqui, né, galera? Mas o nome é forte, tá? Final Fantasy, não tenho dúvida. As pessoas que são fãs, quando anunciam Final Fantasy novo, ela vai se mobilizar, ela vai ligar uma anteninha. Aham. Ô, Final Fantasy. Mas essa força de outrora, ela perdeu bastante. De né? outrora. Fora decisões erradas de mercado, né? Não sai no PC o 16, Ah, não, tem um sai no monte de Xbox. errado. É. Aí vendeu a exclusivo. parte ocidental, vendeu Tomb Raider, É. largou. É uma loucura. Comprou pra revender. Vamos